Olha quem estão. Miguel! E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe 10 filmes pra vocês sobre a síndrome de Tourette, que quem não sabe é um distúrbio neurológico que faz com que o portador emita sons ou movimentos repetitivos e involuntários. Eu também tenho outros vídeos que eu falo sobre esse tema, então se você quiser assistir, clica no card que tá aqui em cima, não sei aonde. E também todos os filmes que eu falar aqui, o link pros trailers vai estar na descrição e possivelmente o link pra assistir online também. Então quem tiver interessado é só ir lá embaixo na descrição. Ai. Se você gostar desse tipo de conteúdo, dá um like nesse vídeo, por favor. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Começando pelo filme que eu acho mais importante sobre a síndrome de Tourette. Qualquer pessoa que quiser saber mais sobre isso pode começar assistindo esse filme, porque ele é muito informativo e ele se chama O Primeiro da Classe. E ele é baseado numa história real que narra a vida do professor Brad Cohen. Ele passou por muito preconceito desde a infância por causa da síndrome de Tourette e ele sempre teve esse sonho de ser professor e ele foi recusado em 24 escolas dos Estados Unidos por conta da síndrome. I'm sorry, but how can you expect kids to learn when you're doing that all the time? I just don't see how you could ever teach a class. You want to teach here, you're going to have to refrain from making these noises in class. It's okay to be yourself. It's okay to color outside the lines if that's who you are. I don't want to hurt her, Mom. One thing I could never fix is the one thing that was hurting you most. It doesn't need fixing. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. I just want to be treated like everybody else. The toughest and most dedicated teacher I have ever had. My constant companion. My Tourette's. Então assim, é uma história muito bonita, de superação, recomendo muito. E o segundo filme é A Estrada Interior, também conhecido como Transpondo Barreiras. Eu gosto muito desse filme porque eu acho ele muito divertido e ele passa umas questões que são muito relevantes. O filme fala sobre a vida do Vincent, que ele tem a síndrome de Tourette e depois que a mãe dele morre, os sintomas da síndrome pioram muito. E aí o pai dele, que é político, interna ele numa clínica. E lá ele acaba fazendo duas amizades que são o Alex e a Marie, eu acho. A Marie sofre de anorexia e o Alex sofre de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E assim, é uma história muito engraçada, por mais que sejam assuntos sérios, o filme consegue tratar de um jeito leve, porque é muita coisa, muita loucurada que acontece quando pessoas que têm essas coisas em comum se encontram. Então, recomendo muito, esse filme é bom. E agora o terceiro filme, que inclusive saiu recentemente, mas eu acho que poucas pessoas souberam da existência dele, que é Motherless Brooklyn, também conhecido como Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. Esse filme fala sobre o Lionel, que é um detetive particular portador da síndrome de Tourette. I got threads in my head, man. I twitch and shout a lot. Makes me look like a damn freak show. Can't you ever cut that out? I'm sorry. Touch it, Bailey. I'm sorry. But inside my head's an even bigger mess. I can't stop twisting things around, words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. Jeez, figured I asked. Que ele tá investigando a morte do seu melhor amigo e mentor. She's in trouble now. E aí ele fica muito obsessivo com o caso e começa a percorrer a cidade inteira em busca de respostas. We find who did this and we square accounts. If I figure it out, I'm gonna make him regret it. I promise you that. Esse filme tem uma fotografia muito boa. This town is run by Moses Randolph. Eu achei ele muito interessante porque a história em si não é sobre a síndrome. A história principal é o mistério do assassinato. Tem todo um monte de coisas, segredos que o cara descobre, tretas, e é muito bom. If you threaten his work, he will destroy you. Tem paixãozinha também, como sempre. I think she found something. You all alone? You got no idea. You're webbed up in this somehow, and these people aren't gonna stop. You got a head just like mine, always turning things around. Some people call it a gift, but it's a brain affliction just the same. Do you remember what I said? She doesn't know. She doesn't know.
What don't I know? Eu acho que ele retrata muito bem o portador da síndrome, então por isso que eu acho que ele ficou em terceiro lugar. Muito bem feito esse filme, top, nota 10. Agora, em quarto lugar, que eu acho que esse é o filme que eu mais tenho carinho, porque... putz, é muito lindinho. A Menina no País das Maravilhas, que em inglês se chama Phoebe in Wonderland. Já faz alguns anos que esse filme saiu, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um dos meus favoritos. Primeiro de tudo, que a atriz principal é a Ellie Fanning. Então, assim, gente, essa mulher não vou nem comentar, né? Welcome to Wonderland. Eu choro sempre que eu assisto, porque assim, às vezes pode ser meio sessão da Abby, e é muito lindinho, então eu recomendo ele, e acho que é o que eu mais gosto, assim, que eu tenho um carinho. Mas é isso. O próximo filme se chama O Código do Amor, em inglês é The Tick Code. O filme fala sobre a vida de uma mãe solteira que tem um filho portador da síndrome de Tourette. E aí esse menino é um prodígio do jazz e ele acaba conhecendo um músico que também tem Tourette. E aí os dois fazem uma amizade e o músico começa a ajudar ele a lidar com a síndrome. Tanto que é muito interessante, porque o filme inteiro você não percebe que o cara tem Tourette. Só no fim que você descobre que ele tem, só que ele aprendeu a lidar, ele aprendeu completamente a controlar. O que faz com que o filme retrate sobre alguns temas que não são muito explorados a respeito da síndrome, que é do quanto a música ajuda a distrair os portadores, na maioria das vezes. Ou certos hobbies ajudam a gente a distrair a nossa cabeça e focar em outra coisa a não ser nos nossos chiques. Mas é isso, recomendo. Agora o sexto colocado, Hitchki. Esse filme é um remake indiano do filme O Primeiro da Classe, que foi o primeiro colocado. Pessoalmente, eu acho que essa versão é até melhor do que o Primeiro da Classe, porque esse filme é muito divertido. E ele se passa inteiro na Índia e a professora é uma mulher. I was born to be a teacher. É um filme muito positivo, muito divertido, dá pra assistir com a família também. There are no bad students, only bad teachers. ठीक से बोलना तो सीख लो. दो बात बोलती नहीं हो, चार हिचकी पहले सुनाई दे जाती है. और बगावत ज्यादा करते हैं. They don't belong here. They never did. They never will. They will, sir. शायद हमने कभी कोशिश ही नहीं की that they do belong. É uma história muito linda, de superação, que com certeza vai alegrar o seu dia se você assistir. Agora, o sétimo colocado é Toque Toque. Toque Toque é um filme de comédia espanhol que foi readaptado de uma peça. É original do Netflix. Esse filme mostra vários pacientes de toque e eles estão na sala de espera de um psiquiatra que é muito famoso. Te chupo la concha. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Hija de puta. Le oigo. ¡Guarra! ¡Guarra, yo no! ¡Socorro! Só que aí esse psiquiatra acabou se atrasando por causa de um voo. E aí todos esses pacientes têm que ficar juntos nessa sala de espera e ter que lidar com as manias estranhas de cada um. Vou ser sincera, quando esse filme saiu, muita gente mandou ele pra mim, pra eu assistir. Veja, tem um cara com síndrome de Tourette. E eu assisti, só que eu peguei uma certa birra desnecessária dele, porque eu problematizei algumas coisas que bastava eu ter assistido o filme até o fim que eu ia entender o motivo. E assisti até a metade, abandonei e falei, não gostei desse filme, não quero ver mais. Só que aí minha amiga Lia, como sempre, botou consciência na minha cabeça e falou pra mim, menina, dá mais uma chance pra esse filme. E aí eu ouvi ela e dei. E minhas conclusões são, esse filme é muito bom, assistam. ¿Estamos locos? Sí. A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres. Eu acho até que muita gente aí já deve conhecer, mas recomendo ele, eu acho muito engraçado. É bem pra rir da desgraça dos outros mesmo. Agora, o oitavo filme se chama Hello, My Name is Frank. O que muita gente aí vai gostar de saber é que a Hayley Kiyoko, não sei pronunciar, ela atua nesse filme. Então, se vocês quiserem assistir, né, quem gosta aí, ó, já sabe. Esse filme também é muito legal, muito engraçado, que fala sobre o Frank, que ele já é um portador de Tourette idoso, e ele tinha contratado um cuidador pra cuidar dele. Só que aí esse cuidador morre, e ele fica com a filha do cuidador. Eles se unem. E aí essa menina leva ele junto pra uma viagem de carro com as amigas. Let's go, drive!
Então acontece muita coisa engraçada, é bem interessante esse filme. I'm not gonna live in fear anymore. I hated Stacy. Did you hear, dog? No. What? How could anyone mistake me as being possessed by the devil? Stupid bitch. I'm such a normal, ordinary guy. Agora, o nono colocado se chama Vincent Quer Amar, também conhecido como Vincent Quer Ver o Mar, e também conhecido como Vincent Wants to See. Sei lá, esse filme tem vários nomes, não sei porquê, mas ele é a versão original do segundo colocado, que é A Estrada Interior. A maior diferença é que esse filme se passa na Alemanha, mas assim, a história é basicamente a mesma. Hey, dann küss mich richtig. Infelizmente, eu nunca consegui assistir esse filme porque procurei nos confins da internet e não achei. Então assim, se você que tá assistindo isso agora conseguir descobrir, por favor, coloca aqui nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz. Eu sempre quis assistir esse filme e saber de onde vem o principal, né? O mais famoso. Agora, o 10º e último filme que eu coloquei justamente nessa posição, porque eu não gostei tanto, não. Quando eu decidi gravar esse vídeo, eu resolvi pesquisar vários filmes que retratem a síndrome, porque eu já tinha assistido muitos desses, só que eu não tinha assistido todos, né? Percebi que ainda tinha alguns ali que tinham me escorrido pelas mãos. E esse foi um deles, que se chama Amores Obsessivos. Em inglês o nome dele é Dirty Filthy Love, acho que é assim que se fala. Esse filme fala sobre um arquiteto que é portador da síndrome de Tourette, que tem a vida dele destruída por causa de um fim de um relacionamento. Eu achei esse filme meio parecido com Relatos Selvagens, dessa pegada meio tipo de mostrar o quão louco as coisas podem ficar e só que eu não acho que foi tão legal colocarem isso do jeito que foi colocado, porque não sei, eu acho que não representou muito bem a síndrome. Tipo, claro, realista os ataques dele, os chiques, só que nossa, foi muito mal representado na história, sabe? Tipo, o personagem principal claramente tem muitos outros problemas, não apenas Tourette. Tipo, ele vira um mendigo, ele fica obcecado pela ex-mulher dele, ele coloca 300 milhões de fotos da mulher na casa dele, não toma mais banho, vira um louco, sai pelas ruas todo sujo, gritando com o cachorro. Então assim, eu não achei esse filme muito legal. Se alguém tiver interessado, assista, mas já vou avisando que se você tiver Tourette, pode não ser tão positivo você assistir e ver essas coisas, porque assim, é muito pessimista a visão que o filme passa, por mais que seja engraçado em muitos momentos, é um filme pra ser meio que ter um alívio cômico em tantos momentos ruins, só que é só bad, é só treta, é só crise do cara, só humilhação. Mark can't do this, so I'll do it for him. E eu não fiquei bem quando eu assisti, então já avisando, quem tem Tourette, cuidado pra assistir e não ficar mal. Peraí, mingau. Mas é isso, esses foram os filmes, essa foi a minha opinião a respeito deles. Assistam os que vocês quiserem. E caso isso aconteça, por favor, comentem aí embaixo o que vocês acharam dos filmes. Deem suas análises, digam se vocês concordam com a minha visão desses filmes ou não. Se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo. Dá like nesse vídeo, compartilha aí, por favor, dá uma força pra nós. E é isso, até a próxima! Espero que tenham gostado. Beijos!